Bom dia, sétimo ano! Na aula passada nós vimos sobre a questão urbana do Brasil. Hoje, para lá, a parte rural do Brasil. Não diga engenho, pelo amor de Deus. Engenho é de cana-de-açúcar, certo? A propriedade é grande propriedade, desde o período colonial, né? Que cultivava o açúcar e fazia o açúcar, né? Moía lá a cana. Então, é zona rural. Você tem que dizer zona rural, porque nem todo local que não é urbano vai estar lá produzindo cana-de-açúcar. Show de bola? A zona rural. Beleza? Vamos lá. Vamos entender um pouco melhor dessa estrutura rural do Brasil. Para entendermos, vamos para essa introduçãozinha aqui, beleza? Vamos lá. Deixa eu ficar na frente aqui. Sabe que eu gosto de ficar na frente. O espaço rural atual do Brasil, tá bom? Beleza. Caracteriza-se pela predominância de atividades econômicas do setor primário. O setor primário é o setor de agricultura, pecuária e extrativismo. Por quê? A agricultura é quando eu vou preparar o solo, vou evitar as ervas daninhas, vou adubar, vou colher. Então eu vou colocar técnicas para poder produzir. O extrativismo eu vou retirar da natureza, eu estou retirando. Natureza lá por si só vai estar produzindo, eu só vou tirar, vou estar extraindo. E pecuária é a criação de animais. Show de bola? Além do turismo, o turismo rural, vamos sair dessa pandemia, sétimo ano, e nós vamos fazer o nosso turismo rural, se Deus quiser, tá bom? Aqui pertinho Ribeirão, aqui em Ribeirão tem o Engenho Cachoeirinha, certo? Vai ter ali Mina da Pedra, então aí vou estar dentro do turismo rural, ó, aqueles passeios de charreta, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá. Ó, nós temos aqui, deixa eu ficar pequeno. Nós temos esse ponto aqui, ó. Agricultura bastante diversificada do Brasil. O Brasil tem praticamente todo tipo de cultura do mundo, né? Desde o café até as tomates, vai ter aí o coentro, cebola. O Brasil vai ter tudo, certo? A agricultura do Brasil é baseada, claro, no que dá mais dinheiro, certo? Café, laranja, feijão, soja. Vamos comer soja sétimo ano, certo? Milho. Opa, milho, tá chegando a época do milho. Então, é uma agricultura bem diversificada, né? Tem vários tipos de cultura. Vamos lá? A pecuária, a criação de animais do Brasil. Claro, falou de pecuária, né? Nós temos aí, somos um dos maiores exportadores. Exportar, sétimo ano, é vender. Importar é comprar. Então o Brasil é um dos maiores exportadores, um dos maiores vendedores de carne bovina, isso mesmo, a do churrasco. Show de bola. Claro que nós vamos ter aí também, dentro da pecuária, a criação de suínos. Não diga porco. Não diga porco. Vou comer uma carne suína, certo? No churrasco vou comprar um suíno. Diga suíno, tá bom? Beleza? Temos aí as aves, né? Então vamos ter também uma diversidade grande da pecuária do Brasil. Logo aqui embaixo, certo, mano? Vou estar aí. Marcado, infelizmente, pela concentração fundiária. Rafael, o que é concentração fundiária? Justamente o seguinte, vamos lá? Eu vou ficar grande. Concentração. Se eu estou concentrando algo, certo? Então quer dizer que aquilo vai ficar em um ponto e os outros pontos não vão ter aquilo. Vou concentrar, ó. Se eu concentrar minha mão aqui no meio, ó, show de bola. Agora, se eu expandir, veja que minha mão vai estar bem mais espalhada. Então, a concentração fundiária é o seguinte no Brasil. O Brasil vai ter aí dos 100% das terras agricultáveis do Brasil, não é todo o território, as terras que servem para a produção da agricultura, para a produção da pecuária, certo? Ela está na mão de poucas pessoas. Poucas pessoas detêm o poder da grande parte das terras do Brasil. Enquanto outras pessoas, certo, mano, infelizmente estão precisando de terra e não tem. Por quê? A terra está concentrada. Uma pessoa só tendo poder de uma grande extensão de terra, tá bom? Tire como exemplo o dono de uma usina de cana-de-açúcar. Veja a quantidade de cana que tem plantado. Então, pertence a uma pessoa, duas ou três no máximo, certo? Então, outras pessoas querendo terra e não tem, certo, mano? Beleza? Ó, grandes proprietários, né? Na mão de poucos proprietários, como eu falei a vocês, que também podem chamar de latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades. Minifúndios, pequenas propriedades, certo? Ó, depois tem aí sistema de plantation. Plantation. Tô bem demais no inglês, hein? Professora Gláucia.
Ó, adotado durante o período colonial, né? Desde o período colonial, com os grandes engenhos de cana-de-açúcar, aí entra o engenho, certo? Os grandes engenhos de cana-de-açúcar, apenas uma pessoa, né? Os senhores de engenho detinham o poder de uma grande área, certo? Cerca de 21% das terras ocupadas no campo corresponde a pequenas propriedades, ou seja, agricultura familiar, as pessoas que têm poucas terras. Show de bola? Não, não é show de bola. Deveria ter o quê? Uma boa distribuição aí, tá bom? E o último ponto, cerca de 45%, certos estabelecimentos rurais são classificados como grandes propriedades, grandes. Se você for numa plantação de soja, certo, mano, você vai olhar. É como se você estivesse vendo o mar. Você não consegue ver o fim do mar. Então você também não consegue ver o fim da plantação de soja. E aquilo pertence a uma, duas, quatro, seis pessoas só. Poderia ser bem dividida. Mas a agricultura é muito importante para o Brasil, certo? Para a economia do nosso país. Vamos ter que enfatizar isso aí também. Tá bom? Ó, de que maneira? Nós temos o agronegócio. Para uns o agro é pop, para outros o agro não é tão pop assim, porque concentra as terras, né? Degrada muito o meio ambiente. Presta atenção. Presta atenção, deixa eu subir. Deixa eu subir. Você está vendo aqui, eu estou passando por toda essa área plantada, certo? E aqui. Ops! Onde é que eu vou? Aqui, peraí. Certo? Oh, aqui, não. Aqui. Ops! Aqui. Aonde? Aqui. 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 Vamos lá. Aqui em cima de mim, certo, mano? Vocês estão vendo que tem só uma pequena área de floresta. A bronca do agro não ser pop é essa degradação ambiental. Por outro lado, o lado econômico vai trazer muitas riquezas para o Brasil, mas no lado ambiental, ó, vai devastar muito a área. Por quê? A lei ambiental diz que eu posso produzir se eu preservar. Aí vem. Preservar, eu não vou tocar naquele local. Conservar, eu vou utilizar, mas de maneira racional. Ou seja, o que eu tirar, eu vou repor. Se eu tirar uma árvore, eu tenho que repor a árvore lá. E pela lei de hoje, vamos dizer assim, pela questão ambiental, a cada uma árvore retirada, eu devo plantar umas 30, 40. E por quê? É porque é a longo prazo, o sétimo ano. Eu não vou plantar hoje e amanhã já vai estar lá, não. Não. Então a bronca do agronegócio é essa. Pega uma grande extensão, que vocês estão vendo na imagem, e deixa só um pouquinho de floresta. Isso é complicado. Tirar nas árvores, complicado. Sem repor, bronca. Certo? Vamos lá. O agronegócio, certo? Eu estou me confundindo demais com isso aqui. Aqui, aqui não. De lado aqui, de lado. Vamos lá. Concentração fundiária, que você já sabe o que é. Expansão da fronteira agrícola. O que é fronteira agrícola? É o ponto limite de onde até vai a produção. Ou seja, começou a produção de cana-de-açúcar aqui em Ribeirão, um exemplo. E se eu vou plantando cana até Gamileira. A fronteira agrícola é onde parou a produção, certo? Em Gamileira. E hoje, a fronteira agrícola brasileira, ela saiu, ó, principalmente com a soja, ela saiu lá do sul, pegou o centro-oeste e já tá no norte. Já pegou o nordeste. Tá quase entrando na Amazônia legal, sétimo ano. Se entrar na Amazônia, o que vai acontecer? Vai ficar uma grande área plantada e pouquíssimas árvores. E as chuvas? Olha a bronca. Então tem que ter aí um controle. Tem que ter um controle, beleza? Organização de movimentos sociais, os sem terras, né? Que vocês já ouviram falar muito bem. Porque eles acham que eles merecem aquela terra. De que forma? Porque nem toda a área que pertence a um proprietário está plantada. Então, aquela área, sétimo ano, que não está plantada, o governo diz que não está atendendo à função social. Então, aquela área deve ser repartida para quem está precisando. Bom? Que entra aí o quê? A reforma agrária. Da terra a quem não tem terra. Certo? Se você tem muitas coisas, por exemplo, no seu guarda-roupa tem muita roupa, você não está usando, você vai fazer o quê? Doar. Mas só que com as terras não é bem assim. Eu tenho uma grande quantidade de terras e aquele pedacinho da minha terra que não está atendendo à função social, que não está produzindo, está parada, só tem mato lá, vamos dizer assim, né? Que não pode dizer mato, só tem a vegetação lá, certo? Então o governo vai fazer um acordo comigo, vai comprar aquela terra e vai dividir aquela terra por igual a quem não tem terra, certo?
beleza? Só que muitas vezes isso demora e os sem terras acabam fazendo o quê? Invadindo as terras. Aí, ó, começam aquelas confusões, os conflitos por terra no Brasil, que é complicado pra caramba. Mas nós vamos ver isso depois, certo? Produção de soja e criação de gado, né? É o que faz expandir, é o que faz devastar bastante a nossa grande biodiversidade, né? Porque o Brasil precisa vender. O Brasil tem que produzir, então precisa de muitas áreas. E se não tiver um controle ambiental, ó, acaba com tudo. Tá vendo essa outra imagem aqui? Tudo conectado? Nessa mais embaixo aqui, ó. Sair dela agora. Bom, hoje a agricultura ela tem uma tecnologia, cara, ela avançou muito mesmo. Então tudo é muito mecanizado, tudo é computadorizado. É a era da automação das máquinas. Show? E já chegou na agricultura, né? Ó, e aqui, ó, nós temos também o outro lado, o lado mais sensível, né? Deixa eu ficar pequeno, o lado mais sensível, que é a agricultura familiar. Uma salva de palmas. Salva de palmas para a agricultura familiar, certo? 80%, e eu vou ficar grande, 80% do que nós consumimos na mesa vem da agricultura familiar. Sabe por quê? Porque o agronegócio, que produz muito, eles fazem o quê? Exportamos, nós vendemos, porque o valor de mercado é bem maior. E a agricultura familiar, gente, abastece grande quantidade dos supermercados, né? E que vem para as nossas mesas. São produtos que tem nenhum ou pouquíssimo agrotóxico, a ideia é que não tenha nenhum, né? Até porque o agricultor familiar ele não vai ter, ó, capital, dinheiro para investir igual ao agronegócio, né? O agrobusiness que nós chamamos, certo? Então vejam aí, a principal responsável pelo mercado interno. O mercado interno, gente, é dentro do Brasil. Mercado externo, claro, vai ser fora do Brasil, que é a exportação. Mercado interno aqui, o que nós consumimos, tudo que o Brasil produz e consome, é o mercado interno. Então, na feira, vem o tomate, vem as verduras, os legumes, as frutas, vem grande parte, 80% vem da agricultura familiar, de pequenos proprietários. Certo? Emprega muita gente, como vocês estão vendo aí, corresponde a 80% de estabelecimentos, tem grande quantidade, né? Não são grandes áreas, certo? Mas tem muita gente com agricultura familiar e grande parte dessa agricultura está no Nordeste. Uma agricultura assim, gente, que abastece, mas a agricultura que não tem muita tecnologia, não tem muito investimento. Então a produção não vai ser tão grande, claro. Agride menos o meio ambiente, mas não é que não deixe de agredir, né? Porque para você plantar, para você criar, você vai ter que devastar. Você vai ter que limpar uma área. Então aí é bronca, né? Já causa um impacto ambiental, certo? Só que muitos deles têm um desenvolvimento sustentável. Eles utilizam de maneira racional. Tiram e repõem. Ou não degradam bastante. Bom? Show de bola? E, por fim, nós temos aí essa briga gigantesca, né? Entre agropecuária. Agropecuária quer dizer agricultura e pecuária juntos. Plantações e criações. Versus o meio ambiente, que é muito difícil. De que maneira? Ó, as atividades agropecuárias desenvolvidas com técnicas modernas, o uso das máquinas, resulta em danos ao meio ambiente. Quanto mais máquinas, pessoal, mais danos eu vou ter ao meio ambiente. Ó. Contaminação das águas, vai ter que usar agrotóxico, fertilizantes químicos para poder produzir mais rápido. Aquelas frutas bonitas, mas que com sabor vocês sabem que não é tão legal como uma que não tem agrotóxicos, certo? Compromete aí os alimentos com muitos agrotóxicos, certo? A criação de frango mesmo, tem muitas criações de frango que na ração tem muito hormônio de crescimento. Para poder plantar, vai causar a erosão do solo, degradação, vai deixar o solo descoberto, vai tirar a vegetação. É uma série de fatores drásticos que acontecem com o agronegócio, né? E as práticas sustentáveis, né? Que é a redução do desmatamento, utilização de água de forma responsável, né? Você não está poluindo ou não está acabando com os rios. E a valorização da agricultura familiar e orgânica, né? Utilizar menos ou nenhum tipo de agrotóxico. Por quê? Porque aí já estamos preservando nossa saúde, tá bom? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa aula sobre a agricultura do Brasil, né? Ou agricultura não, sobre a zona rural do Brasil. Vocês entendem aí que o Brasil vai ter o agronegócio, vai ter aí a agricultura familiar e essa questão sobre a agricultura, pecuária e o meio ambiente. Vocês já sabem, então, beleza? Então,
para não perder o costume, fique em casa.